Cá estamos para mais um Poder Local, hoje Concelho de Loures, e para falarmos sobre o desporto no concelho. Estamos com uma equipa reduzida hoje, mas não menos capaz. Tenho hoje comigo para conversarmos sobre o desporto em Loures, João Pedro Domingues e Nuno Botelho. Por razões, enfim, imponderáveis, a CDU não pode estar presente hoje, anunciou-nos isso. Lamentamos, seria com certeza uma mais-valia para esta discussão, mas não podendo estar presente, enfim, temos aqui a representação do PS e do PSD, e é com esta representação que vamos conversar e que vamos discorrer um pouco sobre o desporto em Loures. Vamos ao nosso primeiro tema, ao tema inicial genérico, para depois entrarmos, então, darmos um pontapé de saída para o nosso jogo. João Pedro. Bom, boa noite. Muito obrigado, em primeiro lugar, muito obrigado por estar aqui. Nada, é sempre um prazer. Em primeiro lugar, felicitar na mesma aqui a TVL por este programa, que continua e, no fundo, continua pujante. Já foi alargado, já está alargado, agora já está em Lisboa também. Ótimo. E como primeira nota, nestes primeiros minutos, dar conta de três assuntos que me parecem que são relevantes. O primeiro é de âmbito nacional e que tem a ver com as questões relacionadas com esta questão do governo e com este sai e entra, com estas questões do Sr. Ministro Portas, com a birra, de facto, com uma situação que nós já não necessitaríamos destas questões. O país já está a atravessar um período tão complicado que, de facto, estas diatribes governamentais eram perfeitamente dispensáveis e fizeram o país perder uns largos milhões de euros, como de resto foi noticiado logo no dia a seguir. E, de facto, o que é incrível é que ninguém é responsabilizado por estas situações. Fecharam-se nos gabinetes, distribuíram as pastas. O Sr. Presidente da República, como tem sido apanágio, tem-se mantido equidistante de tudo isto, como se vivesse num país completamente diferente, e agora hoje às 8h30 vai ser anunciado a concordância com esta nova solução, que de facto nos fez atrasar e nos fez criar aqui situações que vamos ver se não terão repercussões futuras. Portanto, esta é a primeira nota de algum lamento. As outras questões, duas questões, parece-me que são, digamos, mais interessantes e são de nível local e que têm a ver com dia 26 de julho, será o aniversário do Concelho de Loures e nós vamos inaugurar dois equipamentos que reportamos de muito importantes para o Concelho, que são a creche, essencialmente dirigida aos trabalhadores do município, um anseio já muito sentido e que finalmente vai ser concretizado, e a inauguração do Museu do Vinho e da Vinha em Bucelas, um equipamento que já fazia falta há algum tempo e que finalmente, por questões orçamentais e da própria conjuntura, não foi possível em tempo útil pô-lo à disposição de todos os lourenses. Já tínhamos naquele espaço o centro de interpretação das linhas de torre, que está em funcionamento, e agora vamos concluir com a abertura do museu, ainda de uma forma minimalista, mas no fundo é importante que aquele equipamento seja colocado à disposição de todos os lourenses, principalmente da zona de Bucelas, que merece um museu dedicado ao Arinto, que é um ex-libris do nosso concelho. Portanto, são estas duas notas de âmbito positivo que eu gostaria também aqui de deixar e convidar todos os meus telespectadores e a TVL para estar presente no dia 26 de julho nestes dois eventos. Muito obrigado. E 26, calha que dia da semana? 26 de julho, não sei qual é, mas salvo erro, é domingo. É princípio. Domingo? Não tenho certeza. Se é domingo é provável que tenho. Certamente estaremos. Nuno Botelho. Ora, dar as boas noites aos nossos telespectadores lá em casa, cumprimentar o Pai da Silva, cumprimentar o João Pedro. Eu vou começar por o que o João Pedro disse em relação ao Museu da Vinha e do Vinho. Eu diria mesmo, até que enfim. Isto é mais uma prova que o Partido Socialista demora muito tempo a cumprir as suas promessas, vai cumprindo algumas. Esta demorou, salvo erro, 8 anos,
e, portanto, ainda vai abrir, inaugurado pelas palavras do João Pedro, de uma forma limitada, menos mal, é melhor abrir do que não abrir. Com certeza não terá nada a ver com as eleições que existem em setembro, como também a creche, uma creche que é para ser disponibilizada às crianças, filhos dos funcionários, tanto da Câmara como dos SEMAR, a partir de setembro. Inauguramos no dia 26 de julho, que é o dia do Conselho, um dia emblemático para o Conselho. Vamos ver essa creche depois tem as condições mínimas para abrir dia 1 de setembro, como previsto. No âmbito nacional também, queria realçar o acordo que foi conseguido entre o Dr. Paulo Portas e o Dr. Pedro Passos Coelho para que o Governo se mantivesse em funções. Eu tinha há uma semana atrás aqui, neste programa, apelado a que ambos se deixassem de algumas birrinhas, passa a expressão, pessoais. Pelos vistos, o problema era um problema claramente pessoal, um problema entre pessoas e não um problema da estabilidade política do país. E eles entenderam que o que estava em causa era muito mais importante do que um pequeno problema, um pequeno conflito pessoal. E, por bem de todos, por bem do país, como o João Pedro disse bem, que perdeu na Bolsa, as principais empresas que estão cotadas na Bolsa perderam muito dinheiro nestes dias por causa desta mini-crise, digamos assim. As pessoas perceberam, todos os portugueses perceberam que nesta fase seria dramático para o país, em termos financeiros e termos económicos, umas eleições antecipadas em termos legislativos. Porque todos nós vimos que isso levaria muito rapidamente a um segundo pedido de resgate ao estrangeiro, à Troika, às entidades nacionais, o que levaria a mais medidas de austeridade, além das que já estão previstas. E, portanto, ainda bem que Pedro Passos Coelho e Paulo Portas conseguiram se entender. Eu só discordo em relação ao João Pedro, em relação ao professor Cavaco Silva, o Presidente da República, que fez um trabalho extraordinário para evitar que o Governo caísse. Ao contrário do que o João Pedro diz, que pouco ou nada fez ou teve num altar a ver isto de uma forma equidistante, não é verdade. Ele fez o seu trabalho, salvaguardou os interesses de Portugal, salvaguardou os interesses portugueses, e neste momento o interesse de Portugal é que não haja eleições antecipadas, eleições legislativas antecipadas, por todos os motivos que nós vimos e sentimos na pele, motivos económicos e financeiros. Eram estas as minhas notas. Também dar nota que o Coligação Louros Sabe Mudar é uma informação mais de política, mas aproveito para dizer aos seus telespectadores, vai apresentar a sua candidatura à Câmara Municipal de Louros no dia 19 de julho, à noite. Convido todos a estarem presentes, se assim o que desejarem. O Dr. Fernando Costa é o candidato desta coligação, que tem 3 partidos, o PSD, o MPT e o PPM. Era só isto. Muito obrigado. Muito obrigado. Já agora, referente a esse último aspecto, a questão da candidatura, da justeza, enfim, da legalidade, eu vou-lhe chamar assim, sim, sem nenhum sentido, não seja exatamente da questão dos mandatos do candidato. Está resolvido? Nós estamos depois, não? Em Louros, o Sr. Doutor Juiz ou Juíza, que eu não sei qual foi, foi de entendimento que a providência cautelar não fazia sentido, até porque era antes de setembro primeiro, e depois porque o próprio Tribunal achava que não tinha competência para aferir da validade da providência cautelar. Passa assim um bocado, eu não sou jurista e, portanto, se ter aqui alguma gafe jurídica, os seus espectadores entenderão. Nós, em Louros, a coligação, os 3 partidos, estão convencidos que a lei permite com que um candidato que tenha 3 mandatos concorra no outro conselho. E, portanto, estamos convencidos que o Dr. Fernando Costa pode ser candidato, a candidatura vai em frente e depois, se houver alguma reclamação, o Tribunal Constitucional dará de sua justiça e nada mais temos a dizer sobre isso. Então, vamos lá ao desporto. Mesmo com esta canícula, há desportos fresquinhos e Louros, por acaso, até tem uma área razoavelmente desenvolvida de desportos aquáticos, e esses são, mesmo sem ter mar ao pé, e o rio que tem não é tão utilizável quanto isso para desportos. Canoagem tenho visto fazer canoagem. Remo, não é canoagem, remo, exatamente. Tenho visto de facto ultimamente. Muito bem, João Pedro Mires, como é que vai o Louros a jogar a bola? Deixe-me só fazer um pequeno comentário em relação àquilo que disse aqui o Nuno Botelho, e de facto, como registro,
porque, de facto, entende-se que esta questão governamental foi uma birra entre duas pessoas. Foi uma questão pessoal. Eu entendo isso. E como é que, de facto, uma birra pessoal entre duas pessoas que deviam ser responsáveis por ter os destinos do país nas suas mãos, permitem, com esta birra, fazer, como foi dito, que se perdesse milhares de milhões de euros às empresas que estão cotadas. E que depois disso não sejam responsabilizadas por esta situação. E a responsabilização que se coloca em relação a quem provocou esta birra é passá-lo a vice-primeiro-ministro. Portanto, de facto, acho que a população percebe de que é que estou a falar e, provavelmente, no devido tempo, darão resposta a estas questões. Respondendo diretamente à sua pergunta e ao tema deste programa, eu acho que o desporto em Loures está bem. Podia estar melhor, mas atendendo à conjuntura e atendendo às questões que todos vivemos, nomeadamente os municípios, acho que está bem. E pegando também naquilo que disse inicialmente, tem a ver com as questões aquáticas, nós, através da GES Loures, empresa municipal, tem feito um trabalho muito importante naquilo que é o desporto, a natação. Não só a natação como fruição normal, mas como equipa de natação federada e, acima de tudo, sincronizada, que neste momento está a dar cartas, como se costuma dizer, no panorama nacional nesta matéria, e da adaptada. De facto, aqui a GES Loures desempenha um papel importantíssimo no desporto normal, mas também no desporto adaptado pela abrangência que faz em relação aos atletas com deficiência. Para além disso, nós temos uma única coletividade que desenvolve a canoagem no nosso concelho, que é a Cooperativa Sacavenense, na Foz do Trancão, de facto faz ali treino e com alguma competição, dos quais destaco o encontro anual, de facto já tem alguma repercussão aqui no nosso concelho. Mas nós temos aqui no desporto, poderemos dividi-lo em duas partes, aquele que é o desporto competitivo, o desporto mais federado, e o outro desporto de lazer, chamemos assim. E acho que quer no outro caso, o Loures tem tido boas práticas e bons resultados. Naquilo que é o desporto de lazer, a construção e a ampliação e a requalificação do Parque da Cidade, mas a construção do Ecoparque, têm sido, de facto, muito importantes para aquilo que é o jogging, a manutenção, as questões mais séniores naquele espaço tem sido muito importante. Por outro lado, naquilo que diz respeito mais às questões da formação e do desporto competitivo, nós temos procurado incrementar e apoiar todas as coletividades naquilo que é possível. Sei que, não está cá a CDU, mas o PSD dirá que, de facto, houve um desinvestimento, chamemos assim, naquilo que é o desporto no nosso concelho, à semelhança do que houve noutras áreas. É um facto que, quando as receitas do município cresceram de uma forma muito significativa, e em alguns casos foi demasiado significativa, tivemos que fazer as adequações necessárias em relação a um conjunto significativo de ações e de áreas no município. E no caso concreto do desporto, de facto, nós sabemos que reduzimos, em alguns casos, 40%, 50% naquilo que eram as participações normais no apoio ao movimento associativo, neste caso concreto ao desporto. E uma das primeiras situações que aconteceram foi a suspensão do REMA. O Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, houve, digamos, uma suspensão, porque ele anteriormente assentava de uma forma muito evidente naquilo que eram as questões financeiras e nós não tivemos condições para continuar a apoiar de uma forma muito efetiva aquilo que eram as necessidades dos clubes. Mas, de facto, sob o ponto de vista logístico, sob o ponto de vista técnico e, acima de tudo, numa situação que me parece muito importante, que é as questões da formação, a Câmara tem procurado dar um enfoque muito grande nestas questões, seja na formação do dirigente associativo, seja na sustentabilidade daquilo que é um movimento associativo, na parte desportiva, e continuamos a apoiar, de uma forma, na nossa perspectiva, atendendo às questões, ao momento atual, continuamos a apoiar o desporto mais, a mais formação, o desporto sénior, e, portanto, a esse nível estamos convencidos que estamos a fazer um bom trabalho. É lógico que os clubes se queixam, em alguns casos, de haver dificuldades no pagamento atempado daquilo que são as obrigações do município. Nós temos consciência disso, ainda há pouco, numa reunião de Câmara, numa Assembleia Municipal, esta questão foi levantada, mas, de facto, nós cumprimos sempre com estes... Há realmente atraso?
Tem havido alguns atrasos, isso não é escondido a ninguém, porque, de facto, com a situação da lei dos compromissos e com a situação de nós termos que pagar um conjunto de responsabilidades que temos, e de fornecedores, e, portanto, há, por vezes, situações de dificuldade naquilo que é a disponibilização dos meios para este fim. Mas ainda agora, na semana passada, aprovámos em reunião de Câmara a situação das trens para as corridas das coletividades, para a mais formação, para o desporto. Portanto, digamos que estas situações, a muito curto prazo, ficarão resolvidas desde 2013, ou seja, o que nós temos um pequeno atraso são as trens de 2013. Agora, continuamos a apoiar de uma forma significativa e não posso deixar passar que, de facto, nos últimos anos, seja ao nível do apoio à mais formação, que foi criada há pouco tempo, na perspectiva de dar um enfoque muito grande àquilo que eu entendo que são as responsabilidades do município que tiver na formação, seja em qualquer área. Nós temos cerca de 36 centros de formação que desempenham um papel extremamente importante naquilo que é o crescer dos nossos jovens que praticam várias modalidades no nosso concelho, não só o futebol tradicional, mas de qualquer maneira o futsal, o hóquei, e aqui realço que de facto temos um protocolo. Ao longo do concelho. Ao longo do concelho. O hóquei tem sido, infelizmente, ainda só uma coletividade é que tem o hóquei instituído e, de facto, foram campeões agora na Taça de Lisboa. Está bem ativo, de facto, perdeu nos femininos, na meia-final, a possibilidade de ganhar a Taça de Lisboa, mas os séniores, os masculinos, venceram. E, portanto, penso que a este nível o Loures está no bom caminho. Temos procurado, ao nível das infraestruturas, criar as condições para que os clubes tenham uma prática, digamos, mais ativa, não só através dos protocolos que estabelecemos e que fomos nós que os levámos a efeito para a construção dos pavilhões desportivos, mas também na colocação de sintéticos num conjunto significativo, e vamos ficar com, digamos, com esta parte completamente fechada até ao final do mandato. A única que faltava era o Sport Friguelas, e que vai ser resolvido agora neste verão, e, portanto, penso que a este nível estamos no bom caminho. O desporto em Loures mantém-se ativo e, portanto, acho que é por aqui que devemos continuar. É lógico que logo que haja possibilidades de aumentar estes subsídios, do ponto de vista os financeiros, qualquer município o faria, com certeza, sabendo neste momento que há um conjunto significativo de municípios que têm, digamos, os apoios ao movimento associativo, nomeadamente ao desporto, completamente reduzidos, o que não é o caso de nós. Muito bem. As coisas são assim ou o João Pedro Domingos está fora de jogo? Não, acho que não está fora de jogo. O João Pedro Domingos é um expert nesta matéria, porque é vice-presidente ou vereador já não digo há 12 anos, portanto está mais do que em jogo. Está mais do que em jogo. Eu também, o João Pedro fez uma descrição, se me permitem, um pouco dos programas que a Câmara tem, o Desporto Mais, Mais Formação, etc. E fez também, salientou um pouco o que é que os clubes têm praticado e a prática comum das modalidades. Eu, se me permitiam, eu queria falar no desporto mais na generalidade. O que é que eu penso que poderia ser no desporto a nível autárquico e também no concelho. Eu acho, na minha opinião, esta é a opinião minha pessoal, o desporto tem de ser e deve ser um serviço público. Ou seja, para mim, o desporto não deve ser uma prática. O desporto como atividade de lazer deve ser uma prática, um serviço público. Portanto, devemos garantir às pessoas, devemos garantir a possibilidade de todas as pessoas, desde crianças, adultos até idosos, terem acesso ou terem possibilidade de praticar desporto como serviço público. Portanto, é logo o primeiro paradigma. Eu não sou apologista que o desporto seja obrigatoriamente nos clubes. Os clubes ajudam, são necessários porque o Estado não tem a capacidade de dar o serviço público que devia dar às pessoas. Portanto, a primeira grande base do desporto, na minha ótica, é dar a oportunidade e a possibilidade de todas as pessoas, desde que tenham saúde e que queiram, tenham a possibilidade de ter desporto. Tenham essa disponibilidade e a possibilidade de ter a prática desportiva. A segunda grande base e princípio para o desporto, na minha opinião, é que nós temos e devemos, e o Estado, neste caso as autarquias, devem e podem proteger e desenvolver as bases morais e éticas no desporto. Ou seja, parece-me que é muito importante, e muitos de nós até incutimos nos nossos filhos e nos nossos sobrinhos ou netos o espírito competitivo da vitória, mas eu acho que o mais importante é criar o espírito competitivo, sim, mas com base em regras éticas e morais, que são muito importantes na minha ótica. Estas bases morais e éticas são muito importantes para todos
para todas as pessoas, todos os cidadãos, no desporto. A terceira nota, terceira base e princípio basilar que eu vejo como desporto autárquico como essencial e no desporto, digamos, como serviço público, é ter como princípio o desenvolvimento sustentável de modo a valorizar os valores da natureza e valorizar o meio ambiente. É muito importante toda a prática desportiva não penalize os valores do desenvolvimento sustentável, os valores do meio ambiente, ou os valores ambientais, se quisermos. Estas, para mim, são as três bases essenciais para um desporto como serviço público, ou a prática desportiva como serviço público. E isso cumpre-se em Loures? Não se trata de cumprir em Loures, não. Trata-se que o paradigma, tanto em Loures como nos outros concelhos, não é este. O paradigma não é este. O paradigma é, e não vou focar em Loures neste ponto em concreto, o paradigma é construir muito, que temos muitas piscinas, muitos os pavilhões, mas depois a utilização dos pavilhões, não é o caso de Loures, atenção, ressalvo, não é o caso de Loures, mas há muitos concelhos em que esses pavilhões e essas piscinas nem sequer são utilizados. Eu conheço um concelho no distrito de Coimbra, não vou dizer qual é que construiu umas piscinas que custaram 3 milhões de euros e é utilizado em julho e agosto nas férias que vêm os imigrantes. Portanto, é inacreditável. Os gastos e o paradigma que existe no desporto, neste caso, na construção dos equipamentos esportivos. E depois, nós em Loures temos um caso concreto, que foi até uma falha que na semana passada o Pedro Cabeça, a representação do Partido Socialista, reconheceu. Foi construirmos, por exemplo, a piscina de Santiaria e está a 500 ou 600 metros a piscina de Póvoa de Santiaria. Portanto, ambas fazem concorrência uma à outra. E, portanto, este paradigma em relação, por exemplo, aos equipamentos tem que ser alterado. O caso de Loures, em Loures em concreto, por acaso, tanto as piscinas como os pavilhões têm uma rentabilidade alta. Portanto, os contabilidades do Conselho utilizam, a Câmara bem, e nós ambos nas reuniões de Câmara até isentamos as coletividades das taxas e das tarifas devidas nesses pavilhões e, portanto, fazemos o que achamos que é o correto, mas, na generalidade, esse paradigma tem que ser alterado. Depois, também, nós em Loures devemos apostar, isto eu acho que também tem a ver com paradigma. Nós apostamos, os programas, por exemplo, Formação Mais e Mais Formação e Desporto Mais, apostamos muito na formação nas coletividades, mas esquecemos muito na formação no desporto escolar, nas escolas. Parece-me a mim também, como paradigma, isto não é só em Loures, é em todo lado. Eu ia expor a questão do desporto escolar também. Como paradigma, ia referir isso. Temos de apostar muito no desporto escolar. E o que é isto de apostar no desporto escolar? Eu defendo um sistema, se quiser, e passo aqui um bocado a expressão, ou à americana ou à das repúblicas socialistas soviéticas da antiga URSS. O que é que quer dizer com isto? Nos Estados Unidos, o desporto escolar, como se sabe, é se calhar o maior movimento de massas desportivas que existe nos Estados Unidos. Planeamento logo desde a nascença. Eu acho que as crianças e os jovens devem estar, o Estado deve oferecer a essas crianças e jovens a possibilidade de competirem na escola, de crescerem na escola, de terem formação desportiva na escola e, na prática, é dizer assim, não são as associações, coitados, que têm poucos, coitados, passa a expressão, peço desculpa, que têm poucos meios, que depois vão pedi-los às autarquias e ao Estado, que têm que dar a formação. O Estado é que tem de dar e de ocupar os tempos livres das nossas crianças e dos nossos jovens. Isto é a minha opinião. O paradigma tem de ser todo alterado. Os clubes, sejam eles de qualquer desporto, qualquer modalidade seja, deviam estar apenas focados no desporto de alta competição. Não tão tanto na formação. Porquê que os clubes apostam na formação? Porque fazem um serviço público. Na prática, é um serviço público que o Estado devia estar a fazer. Evidentemente é. Éramos nós, nas autarquias, dirigentes, que devíamos fomentar. Eu estou à vontade. Eu próprio nunca fiz uma proposta destas na Câmara. Eu sei que isto tem custos, se calhar, iniciais de instalação destes programas altos. Estamos a falar na generalidade e, portanto, eu não quero falar, não estou aqui com o objetivo de estar a dizer mal da política da Câmara, porque não é incorreta como base neste paradigma. Eu acho que devemos mudar o paradigma. Mas ia-me perguntar qualquer coisa? Não, eu queria dizer que esse objetivo, enfim, a atingir Sim. ao nível escolar, tem a ver muito também com a organização da própria escola. Não é só a questão do desporto. Tem a ver com a organização global da escola. Mas aqui é custado. Mas aqui é custado. Já esteve, neste caso, há muitos anos as autarquias, esteve, mas que agora aqui nas autarquias é que tem que arranjar
os meios, se quiser, de apoio às escolas, para as escolas criarem as suas equipas de desporto escolar, para depois haver os campeonatos, etc. E, portanto, parece-me a mim que nós temos que mudar o paradigma todo. Eu sou favorável. O problema é que eu sou favorável que os clubes e os grupos recreativos e os grupos desportivos, nesta fase, deem o apoio na formação e que o Estado ajude estes clubes. Que estes clubes estão a fazer um favor ao Estado. Eu volto a dizer isto. Não são estes clubes que têm que fazer favores ao Estado. O Estado é que deve agradecer a estes clubes por eles estarem a fazer esse favor. No entanto, os clubes não se podem substituir ao Estado. Portanto, o Estado, como digamos, o fornecedor ou o produtor do serviço público, que é para mim a prática desportiva, tem que, neste caso da formação, pôr a prática desportiva no desporto escolar, ou digamos, fortalecer o desporto escolar. Existem várias maneiras, mas podemos discutir isso. Se me permite. Com certeza. Aqui o Nuno mais à levantou vontade que é possível. o Nuno levantou aqui duas São da questões. casa, sabem como. Levantou aqui duas questões. Uma delas, concordo inteiramente, porque é transversal, e eu acho que esta questão das bases morais e éticas não é uma questão do desporto, é uma questão da sociedade. Sim. Não, neste caso, na prática que é transversal desportiva, a toda a nossa sociedade e, portanto, não me parece que seja relacionado só com o desporto. E a outra, eu acho que, de facto, não era bem isto que eu não queria aqui referir, que é uma certa simpatia por aquilo que é o modelo soviético no que diz respeito ao lançamento da base desportiva. Eu acho, de facto, não foi bem isto que eu quis dizer e, portanto, eu dou-lhe o benefício da dúvida. Eu não vi tanto mal nisso. Tu viste mais o mal, eu vejo as coisas positivas. É que nós, basta que todos nós nos recordemos dos testemunhos. Claro, é evidente. De alguns destes atletas. Não é da parte disciplinar, nada disso. E, portanto, é o princípio, digamos, de trabalhar os jovens no desporto, naquela área desde muito cedo. Foi um pouco infeliz como os americanos fazem. Haviam exageros que... Claro, mas todo aquele sistema era um exagero. Visava a supremacia de uma determinada cultura. Não é nesse aspecto. Estou a dizer na prática do método. Não é no aspecto da parte dos objetivos. Acabavam por conseguir campeões extraordinários. Mas até no desporto ocidental. Mas eram crianças que aos 16 anos estavam perfeitamente acabadas a competição e a infância ia desaparecer. Mas não vale a pena. Não vale a pena. Foi essa mas foi essa a ideia conclusiva. Nunca foram crianças. É evidente. Em relação à questão que o... Mas isso também acontece, no desporto nos países ocidentais. Há muitos treinadores que levam os miúdos de tal maneira. E pais mais graves. E, portanto, não foi, digamos, os objetivos intelectuais que são os pais e os objetivos. Eu já tive a oportunidade de me cruzar numa brincadeira não, enfim, numa tarde bem passada de gaiatos pequenitos infantis com basquetebol e havia lá um pai que estava animadíssimo, mas que se portou muito bem, eu recordo-me disso. Mas portou-se bem. Não é ninguém que esteja aqui, mas se fosse eu dizia mesmo. Sabe que a coisa mais surpreendente que eu tenho tido nesta minha passagem pelo desporto aqui no Conselho de Loures é que, de facto, no caso da formação, e nós levamos a efeito um conjunto significativo e apoiamos um conjunto significativo de torneios de futebol infantil, aquilo que mais me impressiona e que eu mais critico é, de facto, o comportamento dos pais, dos familiares na bancada. É um dos dramas. E porquê? Porque, de facto, e sabe porquê que eu acho que é isto? Porque alguns pais veem no seu filho, digamos, as questões, o projetar de algo que eles nunca foram. Exatamente. Todos os pais veem o Ronaldo ali. O seu filho é o pequeno Ronaldo. É aquilo que, no fundo, pode projetar de alguma forma em termos futuros. E, de facto, depois deturbam completamente aquilo que deve ser a formação em que os miúdos, naquela altura, devem estar a divertir-se. A questão devia não ser colocar ao miúdo ganhaste, quantos golos marcaste, mas era divertiste, não divertiste, como é que foram os teus colegas. Mas dirigentes também a ajudar a isso. Toda a gente treinadores, dirigentes. Este fenómeno é um pouco complicado, principalmente no futebol. Mas deixe-me dizer que, de facto, aqui o Nuno levantou essa questão do paradigma que é preciso alterar, eu concordo inteiramente com o que foi dito. Mas, de facto, o desporto escolar, e nós estamos aqui a falar, no desporto no conceito, pelo menos deste programa e é habitacional, e, de facto, o desporto escolar não é um problema do município. É evidente. Eu disse do Estado. Não é competência. O desporto escolar da organização da própria escola. Não é da escola. Não. O problema escolar, do desporto escolar, é da DREL.
ou é das direções regionais. Não existe. Não. E eu, Sim. aqui falando um pouco... Mas tem a ver com a organização da vida da escola? Não, tem a ver com o desporto escolar DREL, porque de facto a disponibilização de horas e de meios para este fim é dado pela DREL. E eu ia fazer aqui um pouco paralelo, como sabem, eu até há 12 anos era presidente do Conselho Executivo de uma escola, portanto tinha também como minha responsabilidade a gestão das horas do desporto escolar e vejo o investimento que havia naquela altura há 12 anos e o desinvestimento que existiu neste momento. De facto, neste momento, o desporto escolar, infelizmente, para a escola, para a sociedade, para os professores de educação física que estariam muito abertos a participar no desporto escolar, de facto, saíram muito defraudados nesta questão. Mas, de facto, aquilo que nós fazemos, município, sabendo que o desporto escolar não é da nossa responsabilidade, o que nós hoje fazemos é o encontro do desporto desportivo, o encontro das escolas. Portanto, aquilo que... Deixa-me ver como é que se chama. Encontros desportivos escolares. Portanto, nós levamos a efeito todos os anos, e éramos muito criticados pela CDU, porque de facto a CDU aqui levanta um conjunto de situações, diz que antigamente, no tempo deles, havia os Gimnós Louros, havia os Jogos da Paz, havia o encontro interescolares. De facto, nós continuamos a manter muito destas questões. Mudámos, foi os nomes e mudámos a orgânica. E de facto, nós continuamos este ano, ainda agora houve o encontro escolares desportivos, em que, por questões económicas, nós mudámos a filosofia do programa. Concentramos tudo ou na manhã ou na tarde, mas este ano levámos a efeito modalidades como o basquetebol, o voleibol, o handball, o badminton e o atletismo. E, portanto, e para o ano... João Pedro, não há aquilo que se poderia chamar campeonatos interescolares ao longo do ano? Não, repare, isso é o desporto escolar. Isso deve terminar. Mas ele existe, o desporto escolar existe e todos os anos nós, em determinada altura, vemos na RTP2, de facto, aquilo que é, em parangonas muito grandes, os encontros do desporto escolar e as finais. Sim. E o ano passado, até uma das finais foi feita no Pavilhão Paz e Amizade. Portanto, digamos que a envergadura que elas deviam ter na nossa perspectiva e na perspectiva do Nuno são um pouco diferente, minimalistas em relação àquilo que deveria ser. Portanto, penso que, de facto, devíamos ter um incremento maior. Agora, no que diz respeito àquilo que é o posicionamento dos clubes e do município em relação aos clubes, nós sabemos que os clubes, de alguma forma, fazem um trabalho que competiria ao Poder Central, em relação mesmo aos municípios. E por isso é que os municípios devem apoiar, dentro das suas disponibilidades, aquilo que é o desporto e o movimento desportivo no nosso concelho. O que é que compete, na minha perspectiva, ao município? Em primeiro lugar, é criar as condições para que o desporto se possa fazer em condições. Seja pela construção das infraestruturas necessárias, seja por dar condições para que estas possam evoluir. E isso acho que nós fizemos. Nós fizemos o nosso trabalho nestes últimos 12 anos, para além da construção dos equipamentos e da construção das piscinas, porque nós, na altura, tínhamos uma piscina e neste momento temos 3 piscinas, mais 3, ou seja, temos 4 piscinas, 2 delas da responsabilidade do município, uma por uma contrapartida da empresa Valor Sul construiu em Sentiria, mas não nos podemos esquecer que a piscina da Portela fomos nós que a construímos, que a piscina de Santo António já foi no nosso tempo que ela foi construída e que a piscina de Loures, que era uma bolha ao modelo soviético, foi reconstruída e foi requalificada. E, portanto, nós aí estamos a criar as condições para que, de facto, a prática desportiva e os sintérios que tão criticados faz com que, de facto, haja mais formação. Aqui o paradigma também vai um bocado contra aquilo que o Nuno disse, é que o Nuno acha que o desporto deve ser gratuito para toda a gente. Eu não tenho esta visão. Eu acho que, de facto, à semelhança do que acontece com todos nós, quando queremos praticar uma atividade esportiva, devemos, de alguma forma, também participar na mesma. Eu penso que, de facto, os clubes estão, numa ótica de sustentabilidade, estão a criar esta situação. Ou seja, os miúdos, eu quando falo miúdos, tem a ver com as classes mais novas, faixas etárias mais novas. Quando querem praticar um determinado tipo de modalidade, tem um custo que, a maior parte é reduzido. Se nós olharmos isto para o preço médio... Para o custo verdadeiro é perfeitamente reduzido. E isso acho que faz todo o sentido. Até para a corresponsabilização dos mesmos. E, portanto, a este nível, eu acho que nós estamos no caminho certo. Quando o Nuno diz que é preciso respeitar os meios, o meio ambiente e as questões ambientais, nós temos aquilo que se chama o desporto-aventura. Nós, o desporto-aventura na Câmara, que é patrocinado pelo município, aqui é o município que o leva a efeito e, noutros casos, apoia a sua realização, levámos a efeito este ano 16
16 ações de desporto de aventura, seja caminhadas, utilizando inclusive agora a situação dos fortes das linhas de Torres, portanto temos feito caminhadas nesse sentido, e portanto nós temos ido por esse campo. Por outro lado, conforme eu disse, nós dividimos o desporto no desporto competitivo e no outro desporto de lazer. Nós temos criado condições, por exemplo, ao nível do Parque da Cidade, foi inaugurado há muito pouco tempo, que o Nuno vai dizer daqui a bocado que tem eleições à porta, o parque geriátrico, que de facto tem condições ímpares, e basta lá passar para ver a quantidade de gente que lá todos os dias frui daquele espaço. E portanto, a esse nível, nós entendemos que estamos no caminho certo. Nos centros de formação, o nosso enfoque grande é este, e eu acho que é por aí que nós temos que ir, porque o município deve apoiar a formação nas várias vertentes. Temos levado a efeito, com muito sucesso, desde há 2 anos, aquilo que é as Olimpíadas da Formação. E isso faz a movimentação de muita gente. Mas depois, digamos, alavancar-nos também, neste caso concreto, num clube desportivo, poderia ser este, ou poderia ser outro, que tem a ver com o Sporting, que passa a publicidade, naquilo que são os centros de formação do futsal e do hóquei patins. Porque, de facto, quando temos uma coletividade com estas características associada, digamos que a captação e o sucesso tendencialmente será maior. E, nesse sentido, pensamos que também estamos no sítio certo. No caso do Jogo da Paz, que aqui o Nuno Botelho há pouco falou, e de certeza que eu iria falar, que havia os Jogos da Paz e que agora terminaram, nós temos que perceber que o paradigma aí é que mudou. Porque até há 12, 15 anos, na altura da CDU, no nosso Conselho, aquilo que existia em termos normais é que 10% dos atletas do nosso Conselho estavam federados e os outros 90% estariam numa atividade não formal. Se não é 10,90, era 20,80. E, de facto, os Jogos da Paz, de alguma forma, aí justificavam-se, porque, no fundo, era colocar toda a gente que fazia a sua atividade física desportiva num momento não formal, não regular, teria ali uma zona de competição, chamemos assim. Competição. O resto não. Agora não. Agora é o inverso. Nós temos um conjunto enorme de jovens, de atletas no desporto competitivo, com as cargas que isso tem, porque de facto a competição não é má, desde seja gerida de uma forma saudável, é muito boa até, sim, até pode fomentar a cidadania, agora é preciso que é justo. Claro. E, portanto, é que não existem Jogos da Paz, mas existem outro tipo de atividades, naquelas que nós entendemos como úteis, que são o encontro de futebol de louros, o fute de louros, o gimnolouros. Portanto, nós aí continuamos a pugnar por estes encontros regulares, com outro nome, porque de facto não faria sentido que nós tivéssemos ganho a Câmara a quem esteve 22 anos na mesma e que continuássemos com os mesmos modelos. São opções, isto é uma situação perfeitamente absurda, mas que no fundo é recorrente nas nossas reuniões de Câmara. Não é marketing isto? Não, é uma visão. É uma visão, como o próprio João Pedro diz, uma visão para as eleições daqui a 2 meses, ou 3. E, portanto, eu não acho que seja uma visão nem tão rosa, mas também não vou dizer que é uma visão negra. Portanto, é uma visão, apesar de tudo, positiva. Agora, deixa-me só dar 3 ou 4 notas sobre o que o João Pedro disse. Os sintéticos, a questão dos relevados sintéticos, isto não é desporto. Fazer relevados sintéticos não é desporto. Eu não disse que era desporto, não, mas era criar as condições para... Só o que estou a dizer. E mais grave, se em alguns sítios nós até podemos aceitar que o relevado sintético tinha sido uma ferramenta útil para a prática desportiva, em muitos clubes, alguns clubes nem sequer têm futebol de 11 e têm um relevado sintético que utilizam às vezes, por vezes deixam utilizar os munícipes das localidades, ou os fregueses das localidades. Dá um exemplo. O Pinheiro de Louros não tem futebol? Não tem o futebol de prática federada. O Pinheiro de Louros? A informação que eu tenho, não tenho. Posso estar errado, mas... Pois estás. Mas se estiver errado, aqui no próximo programa faço a correção. Mas a informação que eu tenho é que não tem. É um dos nomes que aparece aqui nas classificações. Claro, sim, não. Semanalmente. Bem, eu posso estar errado. Não te chegaram a informação correta. Se estiver errado, corrijo. É que não há nenhum. Não há nenhum clube que tenha sintético, que não tenha atividade federada, irregular e formativa. Então, eu acreditando já na vossa palavra, peço desculpa aos dirigentes do Pinheiro de Louros. Foi uma informação errada que tinha. Mas isso, eu sou muito claro quando cometo um erro. E a informação que eu tinha era esta, se não é. Em relação à gratuitidade, eu sou a favor
que o Estado tem que ter um serviço público, mas a água também é um serviço público, bem público e é pago. Ou seja, não estou a dizer que o desporto, a prática desportiva tenha que ser toda gratuita. Tem que ser tendencialmente gratuita, como é a educação e como é a saúde, que a saúde até devia ser mesmo gratuita, mas a educação é tendencialmente gratuita. E, portanto, é nesta ideia que eu digo que o Estado tem que dar um serviço público de desporto, prática desportiva, tendencialmente gratuita. Não vamos pedir, como disse o João Pedro, os custos reais de um jovem fazer desporto. Não vamos pedir esse dinheiro aos pais nem às pessoas para pagarem, já o pagam através dos seus impostos. Eu acho, e se calhar eu e o João Pedro concordamos com isto, que devemos implementar no nosso Conselho, em acordo com os conselhos pedagógicos das várias escolas, uma disciplina, ou inserido na disciplina de Educação Física, uma temática sobre a base, a ética desportiva e a base, os princípios e ética desportiva. Para evitarmos estas coisas dos pais, dos avós, que chamam nomes aos árbitros com crianças de 7 e 8 anos a fazerem a sua prática desportiva e depois chamam nomes aos árbitros, exigem dos filhos que sejam Ronaldos ou no desporto sejam outra coisa qualquer. E, portanto, eu acho que é importante estas crianças não crescerem só com esta visão do desporto, mas crescerem também com uma visão com bases e princípios éticos e morais na prática desportiva. E, portanto, uma das medidas que eu acho que era possível implementar a curto prazo na autarquia era, conjuntamente com os conselhos pedagógicos das escolas, digamos, não é uma disciplina, mas dentro da disciplina de educação física ou paralelamente a ela, uma disciplina, sim, no currículo, uma cadeira, uma disciplina. É a disciplina de educação física. Não faz, não faz os princípios. Da maneira como tu estás a dizer. Eles falam de desporto a desporto, ensinam desporto a desporto, como é que nasceu e tal, mas não ensinam as bases desportivas, os princípios básicos e éticos do prática do desporto. Não ensina, porque isso estive a refletir sobre essa matéria. Há muito a ideia de jogar contra em vez de jogar com. Mas, do que praticar desporto. Esta situação da ética e destas questões que nós estamos aqui a falar aplicam-se quase exclusivamente ao futebol. Ao futebol é o conceito tem a ver formação no que respeita à ginástica, no que respeita ao handball, no que respeita ao rugby, ao atletismo. Isto não se passa. Isto é ao futsal. Isto é um fenómeno ao desporto, ao futebol de 7, nos miúdos mais pequeninos, e ao de 11. É essencialmente. Não estou a dizer que é. É mais competitividade. A alienação é maior aí. Onde há mais competitividade. Outra coisa que eu acho que em Loures nós podemos melhorar bastante, voltando um pouco atrás em relação ao desporto ambiental, o João Pedro fala das caminhadas. Eu, quando falei no desenvolvimento sustentável e respeito pelo meio ambiente, não estava a referir a desporto ambiental em si, estava a referir às construções, às infraestruturas que são construídas ou que são remodeladas, que têm a respeitar, digamos, esta vertente mais ambiental. Era mais neste aspecto. Também concordo que as caminhadas e outros esportes, como os esportes radicais, de montanha, BTTs, etc., são esportes muito interessantes e que fomentam os valores ambientais e os valores da natureza. Eu acho que nós, por exemplo, em Loures, temos uma falha muito grande, na minha opinião, que poderia ser comatada, evidentemente, com o investimento, é que não temos tido a capacidade de atrair grandes eventos nacionais ou internacionais, salvo rara exceção. Como ainda este ano houve uma final em Loures de, salvo erro, ao futsal, ao hóquei, agora não me recordo. Final Four, exatamente, hóquei. Já tivemos outro. Não, sim, salvo raras exceções. E devíamos também conseguir atrair, como outros conselhos conseguiram, através da criação, e eu aqui digo já uma proposta, através da criação, por exemplo, no Parque de Montachique, de um centro de estágios. É um espaço que tem condições com investimento, é um facto, e nós sabemos que o país está em crise e que não tem muitas verbas disponíveis para investimentos, mas com base, com investimento, com algum suor, alguma habilidade, construir um centro de estágios para cativar que muitas equipas de vários desportos venham, por exemplo, ao Parque de Montachique, fazer os seus estágios de pré-época, ou estágios, por exemplo, como fazem as equipas nórdicas e alemãs, venham ao Algarve fazer os seus estágios em janeiro. E, portanto, além de que os próprios clubes da terra poderiam utilizar aqueles espaços para esse centro de estágios, para eles próprios fazerem os seus estágios, os seus programas esportivos de pré-época. Também podíamos e devíamos, e aqui o paradigma, eu aqui é que discordo muito do que o João Pedro disse. Eu acho que os clubes devem especializar-se nos desportos de alta competição ou desportos de elite, se quiser assim.
não é que sejam, não é obrigatoriamente profissionais. Eu não quero que, evidentemente, não estou a dizer que um clube de hóquei feminino tenha que ser profissional, mesmo sénior tenha que ser profissional. Eu acho que a alta competição, para ser alta competição, só pode ser profissional. Não, o handball não é profissional, a alta competição, o voleibol não é profissional. Não, tem subsídios. Não, estou a dizer em Portugal, estou a falar de Portugal. Os clubes têm subsídios para esses atletas, mas não são profissionais, à exceção do Benfica, do Porto, mas o resto dos clubes não é. Nós sabemos, o Loures esteve no futsal na primeira divisão e eram quase todos amadores, todos os jovens. O AMSAC é a mesma coisa. Uma excelente equipa de futsal. Eram todos amadores. E, portanto, mas eu acho que os clubes devem apostar, com o apoio do Estado, e o apoio aqui sim da autarquia, portanto, as verbas que possam vir da autarquia devem ser para, aqui uma diferença clara de paradigma, para apostar na alta competição, para quê? Para que estes clubes tragam um retorno económico para o Conselho, através da divulgação do nosso Conselho que fazem pelo país fora, ou só para o estrangeiro, melhor ainda, para o estrangeiro. E a parte da formação deve passar, eu volto aqui um bocado atrás, para o desporto escolar. Eu concordo com o João Pedro. O João Pedro diz que isso é uma responsabilidade do Governo Central, ou se quisermos, da Direção Regional de Educação. É um facto. Mas nada impede que a autarquia faça um protocolo com a ADREL e substitua um pouco a ADREL, que não tem verbas disponíveis, e a autarquia, depositando menos verbas para a formação, dá mais para o desporto escolar. Isto é uma posição minha, pessoal, não há dúvidas. Portanto, para não dizerem que depois do Partido Social Democrata. Dá mais para o desporto escolar, cria aqui uma formação, digamos, escolar, e depois, quando estes jovens chegarem a séniores, podem ir para os clubes, aqueles que tiverem aptidão para fazer alta competição, e os que não tiverem, então, o Conselho bem, tem que dar estas práticas de desporto ambiental, práticas de desporto radical. Isso é uma coisa que também em Loures não temos, muito desporto radical. Nós também devemos, o Loures deve investir, e temos muitos jovens, o nosso Conselho é um dos conselhos mais jovens da área metropolitana, Lisboa, e portanto devíamos apostar também um pouco no fomento do desporto radical. Eu não posso fazer muitas propostas, porque não estou aqui a fazer, dizem que estou a fazer propaganda, portanto eu não quero fazer propaganda de programa, ou apresentar um programa de algum partido político ou de alguma candidatura, e portanto eu não posso fazer muitas propostas, mas de facto acho que a autarquia em Loures não tem apostado devidamente e consistentemente e regularmente no desporto radical, que é um desporto que cativa muito os jovens, mais até se calhar que o desporto que nós podemos chamar de tradicional. E portanto, diga. Eu tenho aqui duas questões para vos. E portanto, a Câmara, apesar de o paradigma insistente em Portugal e nas autarquias, na generalidade, não ser este, pode e deve ser o primeiro primeiro impulsionador a mudar o paradigma. E a Câmara de Loures tem todos os meios para isso. Porquê? Tem os pavilhões. Portanto, dá meios para os clubes fazerem alta competição com alguma qualidade. Evidente, podemos todos dizer, e eu também defendo, e eu já ouvi também, se não foi João Pedro, do Partido Socialista, alguém do Partido Socialista a defender, que temos também que melhorar os nossos pavilhões. O nosso pavilhão, por exemplo, para as amizades, já não tem as condições para receber algumas modalidades, porque as coisas evoluem naturalmente. Claro. E, portanto, é evidente que temos de melhorar também um pouco os equipamentos. Mas os equipamentos que temos servem perfeitamente para fazer a prática de desporto de alta competição, e os clubes devem, na minha opinião, dar esse passo. Não terem medo de dar esse passo. Porque se darem esse passo, eu vou dar um exemplo interessante que o Pedro Cabeça deu a semana passada. Nós temos, na GES Loures, todos os festivais que a GES Loures faz, ou aqueles festivais faz anuais, estão sempre cheios de pessoas a assistir. São os pais, os avós, os tios, os primos, os irmãos dos atletas. Vêm clubes de outros locais e trazem também atletas. Se o desporto escolar, se criamos equipas de desporto escolar, o bairrismo natural do português. Nós somos bairristas, nós gostamos. Eu gosto de ser de Santo António dos Cavaleiros, João Pedro gosta de ser de Santo António dos Cavaleiros, outros amigos nossos gostam de ser de Loures, outro gosta de ser de Sacavém. Se o nosso bairrismo se transformar no desporto escolar e criar um elan positivo no desporto escolar, ele próprio vai criar receitas, nem que seja por patrocínios que possam criar, para se pagar a si próprio. Nós temos de conseguir aqui dar o primeiro passo, o pontapé de saída, digamos assim. E se calhar não é assim tão dispendioso a Câmara transferir algumas verbas para cada escola para ter um treinador durante o ano todo, que é um professor que disponibiliza mais uma hora de trabalho ou 2 por dia. Ou disponibilizar mais uma verba ou outra, ou um autocarro para a deslocação, digamos, de Sacavém a Sentiria, por hipótese. Quer dizer, isto são verbas que para a Câmara são diminutas,
para o orçamento na Câmara, são diminutas, que podem alavancar o desporto escolar, pode ser o princípio de uma coisa bonita e que pode mudar todo o paradigma do desporto em Loures. Eu tenho, João Pedro, antes de recomeçar, quero deixar duas, atirar aqui duas situações para a mesa. Uma é, Loures já teve uma enorme tradição, e tem uma enorme tradição do ciclismo e Em Loures, creio que e no próprio Loures. E a tendência tem sido para desaparecimento, pelo menos não se tem ouvido falar. Isso é um aspecto. Outro aspecto, no Pereiro Velho esteve previsto um campo de futebol durante muito tempo, aquilo desapareceu, a ideia desapareceu. Bom, essas duas questões eu posso tentar responder. Mas dizer que, em relação àquilo que tem sido... Eu não sei se tem a ver diretamente com a Câmara. Tem, provavelmente não tem, mas... são problemas do Conselho. São problemas do Conselho, do desporto do Conselho. E é isso, são problemas do Conselho. E, de facto, aqui o Nuno está, digamos, a alicerçar toda a sua argumentação muito naquilo que deveria ser. Poderia ser. E não é. Assim, poderia ser o desporto escolar. Mas o desporto escolar não é a resolução de tudo. Neste caso concreto o que é do Estado é do Estado, o que é do município é do município. Portanto, não vamos daqui falar, ou não devemos daqui falar, na minha perspectiva, daquilo que deve ser o desporto escolar, que não é de Loures, é de âmbito nacional. E, de facto, aqui poderiam-se encontrar várias soluções. Mas o desporto escolar é uma incumbência do Governo. Do Governo, neste caso concreto, do Ministério da Educação. No caso concreto de Loures, eu aqui, se foi isso que eu percebi que o Nuno disse, eu discordo, que é que os municípios deveriam apoiar aquilo que é o desporto de alta competição. Ou de desporto de excelência. Eu não concordo com esta situação. Acho que, e quando aqui se fala em desporto de alta competição, fala-se do desporto tendencialmente profissional ou de um peso significativo nesta área. E eu isso discordo. Acho que os municípios que jogam com o dinheiro de todos nós não devem participar naquilo que tem a ver com o pagamento de ordenados, muitas das vezes até, não direi obscenos, o profissionalismo leva para, de facto, porque também não acho que seja por aí que se catapulta para a projeção de uma cidade. Acho que se projeta dando condições, criando condições para que, de facto, à volta deste fenómeno possa haver algumas mais-valias. O que é que a Câmara faz, na minha perspectiva, bem? Então, mas, João, a criação de pergunta em relação a isto disseste, se me permites, para perceber um bocado a lógica do teu pensamento. Então, porque é que Loures, há uns anos atrás, Loures, Câmara, patrocinou ou exigiu em troca de utilização dos pavilhões de Loures ao Benfica que o seu símbolo aparecesse ou na camisola, no braço, ou na camisola. Não, mas é isso que eu estou a dizer. Para dar visibilidade. Claro, não. Sim, mas então, se houvesse mais equipas de alta competição, não davam mais visibilidade ou não? Sabes que isso não traria visibilidade a Loures, ao Conselho, à cidade? Então, eventualmente, fui eu que me expliquei mal. Nós, ao fazermos uma parceria com o Benfica, neste caso com o Sporting, na perspectiva de nós cedemos o pavilhão para a utilização, para a utilização, neste caso o Sporting, que é o que está em vigor neste momento, ainda hoje aprovámos a renovação de um protocolo de formação com o Sporting no que diz respeito ao hóquei. E quando nós temos os nossos equipamentos desportivos para a prática de uma modalidade, nós temos que exigir alguma coisa em troca. Claro. E o que é que exigimos em troca? Formação para os nossos técnicos e formação para os nossos jovens, criando uma escola de formação para os nossos jovens, e por outro lado, porque somos parceiros, a obrigatoriedade desta equipa, seja ela qual for, quando participa em atividades desportivas, tenha o símbolo de Loures. É uma forma de patrocínio. Isso é a projeção do Conselho. Eu dou-te um exemplo. Ainda agora, com a situação do Loures, subiu divisão, não tinha condições para jogar naquele campo, não tinha condições para jogar naquele campo. O que é que nós fizemos? Um protocolo, um contrato de programa, criando condições para que as obras pudessem acontecer, claro, e o Loures pudesse jogar na divisão para que foi desportivamente lutou por isso, possa jogar em Loures, porque pensamos que ao criar as condições de estruturas para que o Loures consiga estar nesta divisão, estamos a potencializar aquilo que é o desenvolvimento do nosso Conselho. Não estamos a pagar ordenados.
Isto para mim é que é evidente. É diferente. Não, mas, e neste caso concreto... Agora estou fazendo o análise desse caso em concreto. O Loures tem muitas equipas de formação e recebe algum dinheiro do Estado Central e da Câmara para apoiar. E gasta muito dinheiro do próprio clube. Se o Estado, ou se quisermos as autarquias, desse esta formação aos jovens na escola, o clube já não tinha que gastar este dinheiro na formação e já podia ter uma equipa muito mais forte no futebol sénior, se podemos dizer assim, e se calhar hoje não estava a lutar para subir para a segunda divisão B ou terceira, ou o que é, dos campeonatos nacionais, e tinha lutado para subir para uma divisão profissional. Na minha visão que eu tenho... Este é o paradigma, é mesmo isso. É que o João Pedro, ele disse logo desde o início, o que eu defendo é uma mudança completa de paradigma. É que a minha visão que eu tenho do desporto escolar é uma visão formativa. É uma visão do desporto formativa. No caso dos clubes de futebol, esta formação, para além de formativa, é também competitiva. Competitiva no sentido mais de competição. De competição. E, portanto, neste caso, o que é que a Câmara faz em relação a isto? É a criação do Desporto Mais, em que os clubes que estão envolvidos em competições nacionais estão abrangidos por este programa de Desporto Mais. Mas, para estarem abrangidos, têm que ter dois itens. Primeiro, os séniores têm que ter a jogar ou inscritos nas suas equipas um número significativo de atletas que venham, sejam provenientes da sua formação, é obrigatório, porque se não tiverem, não estão abrangidos, e os outros 50% do valor atribuído é uma percentagem por cada escalão de formação. Vamos supor que uma equipa está num quadro competitivo nacional, tem um volume de uma verba. 50% desta verba é afeto aos séniores, desde que tenham um número de jogadores de formação. Os outros 50% da verba, se este clube não tiver um escalão, por exemplo, dos infantis ou dos juvenis, recebe menos 10% de cada uma. Ou seja, este valor é aduzido em função da formação que o clube tem. Porque é isto que eu acho que é a capacidade do município, a sua obrigação, a sua responsabilidade tem a ver na questão da formação. É lógico que os séniores depois acabam por ser a continuidade. Claro, mas não concordas comigo? Tu próprio disseste. Portanto, se essa formação fosse canalizada para uma escola... Não, mas é que eu acho que esta formação... Está bem, mesmo que as verbas que se gasta nesse clube, no caso do Desporto Mais, se fosse canalizada para a escola poderia fazer o mesmo trabalho, e era o Estado que estava a fazer, era um serviço público, mas é que eu acho provavelmente mas é que eu acho que a escola não tem que fazer jovens, este trabalho. Fazia, digamos, o scouting dos jovens, os melhores jovens, depois para o clube quando fosse para ser séniores, ou a partir dos 18 anos, depois depende da modalidade. É um conceito diferente. É um paradigma diferente. Há duas filosofias. Claramente. Não partilho dessa. Mas agora respondendo às questões que levantou. A questão do ciclismo, ele não acabou, ele continua, existe de uma forma incipiente. Existe porquê? Porque veja a conjuntura há 10, 15, 20 anos, claro, e a de hoje. Como é que estes clubes, estas equipas de ciclismo subsistem? Não é com os apoios do clube, nem é com os apoios dos municípios. É essencialmente com os apoios dos patrocínios, dos patrocinadores. Neste momento eles estão em crise. Os patrocinadores, neste momento, de facto, há quase que uma caça ao patrocínio. Porque, de facto, eles fogem todos. E, de facto, o ciclismo, que é uma modalidade cara, de facto, não aparecem com grande regularidade. Mas eu gostaria de deixar aqui bem patente o apreço pelo Lousa, de facto, pelo trabalho excelente que faz ao nível da formação do ciclismo. Ao nível da formação. Eles são muito importantes. E têm uma atividade... Todos os anos têm um grande prémio de ciclismo de Lousa que... Muitos jovens a aparecer por ali. Sim. Fazem um trabalho excelente. Mas não podem ter continuidade ali, enfim, tem que sair. O problema, de facto, tem a ver com os apoios e os patrocínios necessários para esse caso concreto. E deixe-me só terminar, no que diz a questão que levantou do Prior Velho. Nós tínhamos previsto a construção de um complexo desportivo no Prior Velho. E esteve lá a placa durante muito tempo. E, de facto, isto é utilizado muito pelos partidos da oposição neste campo. Nós não podemos esquecer de uma coisa que, de facto, as pessoas se esquecem. Não fui porta-voz de um partido da oposição. Não é preciso. Eles falam isto naturalmente. E agora na campanha há de servir também de arma de arremesso. Mas com alguma razão, não é? Não há, repare, nós quando descontextualizamos as situações, ou quando as retiramos, digamos, a envolvemos, digamos, de uma forma diferente, todos temos razão. Mas a história não é um fragmento aqui, um fragmento aqui. Tem a ver a continuidade, tem a ver o contexto. Nós, quando dissemos que íamos fazer, neste caso concreto, esta obra, como outras,
como outras, não foi só esta, tínhamos a perspectiva de estar, digamos, alicerçados num empréstimo de 36 milhões de euros que foi aprovado em reunião de Câmara. E se este empréstimo que foi aprovado em reunião de Câmara tem sido mobilizado, nós agora, pela própria conjuntura, estaríamos numa situação muito complicada. Mais complicada do que estamos agora, nós, no resto dos municípios, neste caso, muito longe. Mas se nós os tivéssemos ido buscar, estes 36 milhões, estas obras todas que estão aí a ser faladas, tínhamos feito todas. Tínhamos dinheiro, tínhamos feito este complexo, tínhamos feito um conjunto enorme de obras, que estavam, inclusive, ali, estavam coladas ao empréstimo. Nós pedimos o empréstimo para um conjunto de obras. Todas nós sabíamos quais eram. A partir do momento que nós, e bem, não mobilizámos o empréstimo, tiveram que cair uma série de obras. Uma coisa é nós termos X milhões para a obra, outra coisa é não termos. Este caso concreto não o temos. E, portanto, aquela obra não será feita. O que é que nós tentámos fazer? Foi arranjar um parceiro que pudesse, de alguma forma, criar as condições para resolver este problema. E tivemos algumas solicitações que estão em cima da mesa, mas devido ao momento atual, provavelmente demorarão a ser consolidadas. E aquela que para mim era a mais interessante, tinha a ver com uma parceria que se iria fazer com a Federação Portuguesa de Rugby, para colocar o centro de estágios das seleções ali. Eles viram o local, agradou-lhes muito, mas agora é preciso o resto. Portanto, que é fazê-lo e é, digamos, arranjar as condições para esse efeito. Agora, só não se fez esta obra por esta razão. Estamos a tentar encontrar condições para que elas possam acontecer. Mas, de facto, estas duas obras estariam... Digamos que é uma obra adiada ou é uma obra que... Não, é adiada, é uma obra adiada. Portanto, da ótica do município... É uma obra adiada na minha perspectiva. Sim, na perspectiva do município, sim. até este momento, é uma obra adiada. Depois, a partir de outubro, se verá, mas penso que deve ser, para o município, esta deve ser uma obra adiada, porque temos ali um campo, temos ali todas as infraestruturas à volta, que, sendo requalificadas, ficarão, digamos, até numa situação, numa situação entre Lisboa e Loures. E há pessoal humano. Portanto, penso que é uma obra adiada. Há equipamento humano. Deixa-me voltar só um bocadinho atrás no ciclismo. Eu concordo com o João Pedro em relação ao ciclismo. E há mais uma com marcha atrás? Exatamente, marcha atrás. E há uma coisa que o ciclismo, em concreto esta modalidade, está a passar por muitas dificuldades, principalmente em termos de ciclismo profissional, por causa estes princípios os princípios básicos de ética e moral desportiva. Está a passar muitas dificuldades e, portanto, os patrocinadores não gostam de ser, normalmente os investidores em equipas, em desporto, privados, não gostam de ser associados a modalidades onde as práticas éticas não são as mais corretas. Claro. E todos nós sabemos que o ciclismo anda mesmo as grandes equipas profissionais que nós vemos na televisão todos os dias, nos grandes eventos como a Tour e La Vuelta, etc., que diariamente são apanhados vários ciclistas nas malhas do doping e, portanto, a maior parte dos patrocinadores estão a fugir um pouco da modalidade de ciclismo e, portanto, no caso em concreto, não foi por este motivo, mas também não ajuda este tipo de situações, é que neste caso em concreto a modalidade de ciclismo haja o investimento, como disse o João Pedro, e bem que normalmente aqui no ciclismo é privado, é os patrocinadores, que seja cada vez mais menor e basta ver o conjunto de equipas portuguesas profissionais que existe, cada ano que passa diminui a sua qualidade e o valor dos patrocínios. Sim, mas os patrocinadores, enfim, não sei se está a referir a algum em especial, não deviam ter grandes dúvidas que não havia segredos no ciclismo. O problema, estas confissões que agora têm surgido era uma coisa que era de Vox Pop em privado, digamos assim. Todos nós, pelo menos, suspeitávamos. Não é possível. Suspeitávamos. A questão é passar da suspeita à confirmação é uma grande distância. É um pequeno passo, mas é uma grande distância. E, portanto, eu acredito que muitos... Eu julgo que a maior parte das pessoas se não enganar elas próprias. Ou não se enganar, ou como as coisas vão correndo bem, deixa andar. E depois, quando arrebentam, ou quando explodem, ou implodem, neste caso, as pessoas fogem a 7 pés. Eu deixo-me fazer aqui um bocado uma graça aqui com o João, quando diz que, nesse caso do Prior Velho, esse investimento estava previsto, não ter sido feito por causa de não ter sido utilizado o empréstimo que foi aprovado na Câmara de Loja. Eu diria mesmo, ainda bem que o empréstimo não foi utilizado. Isto era o paradigma socialista das obras públicas. Era gastar. Hoje estávamos...
em Loures é exatamente o mesmo paradigma. Até 2009 foi gastar. Empréstimos para gastar. Para fazer obra pública, rotundas, equipamentos, tudo. Temos tudo do bom e do melhor. Depois passamos o mandato inteiro a pagar salários e a pagar juros da banca. Este empréstimo, que estava previsto, até foi... o Partido Socialista voltou atrás, e muito bem, na utilização do empréstimo, porque percebeu, se o tivesse, hoje ainda estava muito pior do que está a própria Câmara. Isto é o paradigma socialista. E mais, e assustou-me agora o João Pedro, e agora já não é, isto era um bocado a graça, mas é verdade que foi o paradigma que o Partido Socialista enverdou, e atenção, muitos autarcas do Partido Social Democrata também. E por isso é que o país está como está. Mas enverdou por aqui. Agora ainda me assustou mais, quando falou-me aqui de uma parceria pública ou pública, neste caso, mas com investimento depois de privados. Isto é passar o paradigma das PPPs para um paradigma da questão do investimento do Primavera. Sim. Mas paradigma para um paradigma. Não estou a dizer eu. Estou a interpretar eu as tuas palavras. E para um paradigma PPP a nível local, que existe noutros sítios, como existe em Oeiras, e vê-se os problemas que está a dar hoje. Ou existe em Barcelos também, com algumas empresas. E, portanto, para dar 2 exemplos de autarcas não socialistas. E, portanto, isto assusta-me. Se o paradigma do Partido Socialista agora é virar para as PP, mesmo que sejam PPP públicas ou PPP privadas, porque há público-privado, público-privado, portanto, isto assusta-me. Isto não é o correto. Neste momento, o que nós temos que fazer em termos de investimentos de obras públicas na Generalidade, sejam os equipamentos esportivos ou não, e a lei dos compromissos nisso é muito rígida e correta, na minha opinião, se temos verbas para alocar para aquele investimento, sem ter que pedir ou sem ter que endividar mais a autarquia, neste caso mais os munícipes, sim senhora, investimos, desde que ele seja um equipamento necessário e que vá servir o público. Estás-te a cansar sem necessidade? Não estou nada a cansar. Eu não disse nada disso. Mas eu só estou a dizer a interpretação das tuas palavras. Eu não estou a dizer que tu disseste, estou a interpretar. Mas a política é mesmo isto, nós interpretarmos o que os outros dizem e tentarmos tirar nas entrelinhas o que tu estás a dizer. E eu estou a tentar tirar. E a minha análise do que tu estás a dizer, do que tu disseste, é isto. E, portanto, este paradigma eu não quero para Loures. Eu não quero para Loures. Eu acho que ninguém em Loures quer isto. Ninguém, leia-se os eleitores. Nenhum eleitor em Loures, ou mesmo não eleitor, quer este paradigma. Nós já pagamos muitos impostos. Em Loures pagamos os impostos altíssimos. Certo? Pagamos as taxas altas. Ou muito altas. O João Pedro vem dizer a seguir, bem, estou dentro da média da área metropolitana. Não interessa. São altas. Independentemente de estar na média ou não estar na média. Isso é o discurso do teu candidato. Claro, mas com certeza. Pois, mas é que o problema é que nós, João Pedro, tu concordas comigo, a Câmara não está em condições de fazer grandes investimentos. Concordas comigo? Concordarás comigo? Por isso é que nos não tem feito. Por isso é que não tem feito. Por isso é que eu abstenho nos orçamentos da Câmara. Porque eu prefiro que não faça investimento do que endividar-se para fazer o investimento. Mas deixa-me só dar uma correção, que é para não se perceber, porque de facto uma pessoa quando persiste no mesmo erro acaba por ser... Eu ia já dizer que isso tem pouco a ver com o desporto. Não, está bem, mas eu tenho que perceber. O João Pedro diz, e bem, que o Estado tem que investir em equipamentos, e eu concordo também. Mas não podemos voltar ao paradigma de endividar, para fazer um pavilhão ou um centro de estágios. Eu falei há bocado, um centro de estágios no Parque do Mata Chica, e disse, não há dinheiro, eu sei isto tudo, temos de arranjar outros métodos, outras formas, e se possível fazer isto. Eu salientei isto assim. Porquê? Porque sei que o Estado português e as autarquias em Portugal não estão em condições de investir 2 ou 3 ou 4 ou 5 milhões de euros num centro de estágios. E eu, por acaso, pensei numa parceria público-privada. Mas eu estive a falar nisso. Não, mas eu discordo completamente de parcerias público-privadas. No máximo posso concordar numa concessão privada. Nem está certo o pai nem o Nuno. Aquilo que eu disse, e se não me interpretaram assim, foi de certeza um problema meu. O que eu disse é que tínhamos tido um encontro com a Federação Portuguesa de Rugby, que se mostrou disponível para, tendo nós disponibilizado aquele espaço, a Federação Portuguesa de Rugby, com os meios que entendesse convenientes da parte da Federação, requalificar todo o espaço. A Câmara não tem qualquer tipo de investimento naquele espaço, nem o vai pagar no futuro. Era dizer, nós temos este complexo, vocês precisam de um espaço, vocês fazem as obras de requalificação e durante um período de X anos utilizam... Cedemos o espaço. Compensar o investimento. Tendo nós, o município, e o clube do município, principalmente o que está no Rio Velho,
um conjunto de horas para aquele espaço de utilização. Agora, não há parcerias público-privadas, como disse, nem há parcerias público-públicas. Era a Federação, com os meios que tem ou não tem, não faça mais pequena ideia, teria a responsabilidade de requalificar o espaço. Portanto, é isso que eu estava a dizer. Não vale a pena cansar-te numa argumentação que não existe. Que não existe. Tu vinhas com essa engatilhada e tinhas que ir disparar. Mas não existe. Isso é um medo e é um receio que não existe. Não, mas então concordas comigo que... Então, o conceito falou então pronto, vamos ficar ele é que levantou essa questão. Não, falei muito Chico. Ele disse outras formas, mas... Ocorreu-me a mim, quando ele falou na construção, enfim, na eventual... O João Pedro agora explicou, e ainda bem que estamos mais ou menos de acordo nas coisas. O João Pedro concorda comigo, e pelos dias eu concordo com ele, é que as PPPs neste momento, ou se calhar foi um negócio muito mau para o país e que não há hipótese de fazermos mais PPPs, pelo menos em áreas desportivas. Até parece que as únicas que estão a correr mais ou menos bem são as da saúde, que já não é nada mal. As outras todas estão a correr muito mal. Mas uma coisa é isto, PPPs, outra coisa é uma concessão. E aqui o João Pedro concorda comigo. Nós temos um espaço, a Federação de Rugby, neste caso, investe o seu dinheiro, faz o seu investimento e depois tem uma concessão durante X anos, ou 10, ou 15, ou 20, ou seja o que for, para a utilização do próprio espaço e com as despesas aderentes à manutenção do próprio espaço. Isto eu estou a explicar o que o João Pedro disse, ou o que o João Pedro queria que eu dissesse, que ele percebia disso. O João Pedro apenas te explicou aquilo que ele disse. Mas nós chegamos então, assim. Agora, de interpretações, vamos ficar por aqui com as vossas interpretações. Agradeço a ambos esta conversa assim tão informal sobre o desporto do Concelho de Loures. E penso que algumas explicações aqui ficaram. Enfim, ficou-se a perceber certamente um pouco mais do que tem sido. Enfim, do encaminhamento que provavelmente terá ou poderá ter o desporto em Loures. Ambos, muito obrigado por terem vindo ao programa. Si, desse lado, muito obrigado por ter assistido. E não se esqueça, pratique desporto e veja a TVL. Boa noite.